Não tomarei todo o tempo. Obrigado, presidente. Ministro, primeira pergunta é para esclarecer uma dúvida de vários da oposição, também mídia e ativistas. Quem de fato conduz as relações exteriores? Quem de fato conduz o Ministério? É o senhor, Celso Amorim? É o Lula de maneira fisiológica, ideológica? Porque não está claro. É uma pergunta honesta. Não estou querendo confrontar aqui o senhor com isso aí. Uma pergunta honesta. Porque não está claro. Existem várias vertentes que dizem que não é bem o senhor. Gostaria de que o senhor respondesse essa pergunta. O Brasil tem adotado uma política externa pautada em parcerias comerciais ou políticas, porque temos estreitado laços aí com ditaduras, países autocráticos, de forma política, visível, patente. Eu não vi ganho comercial nenhum desse alinhamento. O senhor viu? Você poderia mencionar se teve algum ganho comercial desses alinhamentos com o Irã, Venezuela, aproximação da Venezuela? Se bem que agora não está muito bem, mas no início estava. Mesma coisa com a Nicarágua, foi um apadrinhamento aí do presidente Lula no início, ao menos, do seu mandato com o Nicarágua, parece que agora inverteu. E queria entender esses ganhos comerciais com esses países autocráticos, apesar de que não sou contra fazer parceria comercial com todos os países. No entanto, foram parcerias políticas, o que destoa bastante aí da tradição de Itamaraty. Também queria entender se houve algum ganho político dessa aproximação visível e patente que ocupou a mídia aí os últimos 2 anos. Não vi ganho político também, do ponto de vista individual, unilateral, com essas ditaduras, como também supranacional, envolvendo aí organizações internacionais. Com relação à questão do Hamas, eu gostaria de saber qual garantia que o senhor oferece ao povo de Israel, à comunidade judaica aqui no Brasil, se bem que isso não é muito bem dentro da sua competência, mas ao menos ao povo de Israel, que o Brasil não está alinhado com grupos terroristas. Não tem essa clareza também. Para muitos observadores, internos e externos, o Brasil está alinhado com terroristas. É um país amigo de terroristas, de grupos terroristas. E se o senhor considera esses grupos terroristas, para começar, porque é daí que vem essa impressão que fica bem nítida. Então, qual é a garantia que o senhor dá que essa impressão está errada? Não vi nada nesse sentido, ao menos do ponto de vista de relações exteriores, que dê segurança ao povo de Israel, muito menos à comunidade judaica que aqui está no Brasil. E essa que é a pergunta também chave, se o senhor considera esses grupos, Hamas, Hezbollah, Talibã, se são grupos terroristas ou não. Gostaria de saber a postura do senhor. Pergunta sobre Venezuela. Enquanto milhares de venezuelanos entram no Brasil de forma ilegal, atravessando a fronteira sem documentação, e aqui gozando de um abrigo extenso, possíveis membros do narcotráfico, grupos criminosos, também talvez nem vinculados ao narcotráfico, mas criminosos não documentados, adentram o país. Temos uma lei migratória completamente frouxa, do ponto de vista da proteção da cidadania brasileira, e muito favorável à migração desses povos, que sem nenhum controle, e ao mesmo tempo, nós não temos aqui a mesma visão para aqueles perseguidos políticos da Venezuela. Onde que está a nossa postura, ao menos coerente com aquilo que a gente tem dos imigrantes ilegais, que recebe aqui amplo abrigo, e o Brasil já gastou centenas de milhões de reais, se não bilhões, em acomodando esses imigrantes. E o que fazemos aí com os perseguidos políticos da Venezuela? Há alguma menção comensurável, ao menos no alinhamento coerente dessa política, ou não? Perseguido político, esse não cabe.
mas aqueles que são vinculados a grupos criminosos, perigosos, que podem até precarizar a nossa segurança pública, esses sim, esses podem entrar à vontade. Gostaria de saber a opinião do senhor, se o senhor acha isso coerente, se a postura do Brasil está coerente nesse sentido. Libera geral de um lado, cerceia de outro. Está correto isso? Temos 6 opositores venezuelanos no regime Maduro, exilados em embaixadas na Argentina e em Caracas. Teve um pedido formal de salvo-conduto ao Brasil e também ao regime da Venezuela. Qual é a postura do Brasil com relação a isso? Gostaria de entender, especificamente considerando essa política frouxa e migratória que temos na fronteira. E caso o governo venezuelano recuse esses salvo-condutos, gostaria de saber quais medidas o Itamaraty pode fazer para atenuar a situação desses asilados políticos que estão em uma situação muito precária e pedindo asilo a países amigos. E, notadamente, aqui o Brasil não está se colocando como país amigo. Então, meu ministro, terminando aqui, eu vou me unir aos deputados que creem que nós vivemos, sim, um momento negro das nossas relações exteriores. Não vejo o que está sendo conduzido através desse governo como algo salutar e condizível com a história do Itamaraty, a história da conduta da política externa brasileira. Estou completamente em desacordo com a percepção do senhor, que estamos vivendo um bom momento. E a inclusão desses grupos em grupos supranacionais e essas notadas medidas que o senhor tem tomado na questão de relações exteriores, na minha opinião, tingiu o Brasil como um país inimigo de Estados de Direitos, inimigo de democracias, inimigo das liberdades individuais, inimigo daquilo que seria o objetivo, o almejo de toda a civilização que preza pela liberdade. Então nós estamos coadunando com isso e as relações exteriores têm nitidamente tingido a nossa ambição de atingir esse patamar de civilizatório. Gostaria de saber a sua opinião com relação a isso, apesar do senhor já ter se manifestado que acredita que está no sentido oposto. E aí fica a grande pergunta, será que o Itamaraty não precisa de uma revisão para se adequar ao que seria o século XXI, considerando que o século XX já passou e as políticas supranacionais, multilaterais que foram dominantes do século XX acabaram? Que nós agora estamos numa situação bem diferente, bem distinta do século XX, em termos de relações exteriores, e é necessário fazer uma revisão também da preparação dos nossos diplomatas? Encerro com isso as minhas perguntas. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Luiz Felipe Bragança. Eu queria responder a ele, primeiro que ele acho que já teve que retirar-se, mas dizer que a política externa é do governo e dirigida pelo presidente Lula. Não há nenhuma dúvida. Eu sou o ministro do Exterior e há um assessor especial que é um homem, o embaixador Amorim, de grande experiência, que foi ministro do Exterior no total por 10 anos, 2 anos do presidente Itamar e 8 anos do presidente Lula, que foi um condutor da política externa com grande brilho e distinção nesse período, e ele é assessor de política externa, ele assessora e diariamente vê e fala com o presidente, e que é um papel, aliás, que já sempre houve, há muitíssimos anos, no primeiro mandato do presidente, dos 2 primeiros, quando o ministro Celso Amorim era ministro do Exterior do presidente Lula, o assessor internacional é o professor Marco Aurélio Garcia, que é um homem que foi secretário de Relações Internacionais do PT, muitos anos de grande conhecimento político e histórico, que foi um grande assessor, portanto, não há a menor dúvida. Quanto à questão das relações comerciais e políticas com países, o Brasil é um país que tem relações com todos os países membros da ONU, são 193 países, e sempre negociou e discutiu politicamente todos os temas. Os ganhos, evidentemente, que são muito grandes do ponto de vista econômico, por termos um comércio tão diversificado e presente em todas as áreas. Eu me referi anteriormente que as novas fronteiras comerciais são, sem dúvida nenhuma, a ASEAN, os 10 países do ASEAN, sudeste da África, da Ásia, e o Golfo Pérsico. São enormes e importantes parceiros comerciais do Brasil. Nós tivemos sempre muitas vantagens e negociamos com esses países acordos vantajosos e que foram aprovados e julgados positivos pelo governo brasileiro. Eu
queria ainda continuar com a resposta, rapidamente, dizendo que o Brasil, o deputado Luiz Felipe disse que o Brasil estava alinhado com grupos terroristas, se eu considero grupos terroristas ou não. A legislação brasileira não estabelece quem é terrorista ou quem não é terrorista. A legislação brasileira estabelece que apenas as decisões do Conselho de Segurança designando organizações ou indivíduos são aceitas no Brasil, da mesma forma que as sanções. Nós não aplicamos sanções unilaterais de nenhum país, seja dos Estados Unidos, da União Europeia, do Canadá, nós não seguimos. E isso é feito com base na legislação brasileira, não poderíamos fazê-lo. Portanto, eu queria dizer isto. E sobre a questão da Venezuela, ele disse que a lei é frouxa de imigração e que entram todos e que há perseguidos, que nós não fazemos nada. Eu tenho, mais uma vez, discordar do deputado, porque nós cumprimos a lei. Se a lei é o que é, e se não agrada a todos, tem que ser modificada. É só apresentar outro projeto de lei e mudar. Nós cumprimos estritamente a lei. A lei estabelece que quem chegar e disser na fronteira que está sendo perseguido no seu país e se pedir refúgio, recebe provisoriamente, depois é julgado pelo CONAR que dá ou não, reconhece ou não, mas e se reconhecer a situação, a pessoa pode inclusive ficar no Brasil, trabalhar e tudo. Quer dizer, isso é o que tem que ser feito e o Brasil, o Ministério das Relações Exteriores trabalha com o Ministério da Justiça, quem compete a presidência desse conselho. É a lei, eu não posso discutir, não posso fazer ou deixar de fazer. É assim, se não estiver bem, a sociedade se manifesta através dos seus eleitos e muda-se a lei. Mas é uma coisa que tem que ser feita desta forma. Com relação aos asilados políticos, em diplomacia, os assuntos não são 100% públicos. Eu não posso, cada vez que falo com um ministro ou uma autoridade de um país, ir contar tudo. As coisas são esperadas até a conclusão dos acordos, dos entendimentos. Nós sempre nos interessamos e pedimos contenção e pedimos que levassem em conta a questão das pessoas que têm situação política instável nesses países, como os que estão na Embaixada Argentina. Insistimos inúmeras vezes, muitas vezes, em meus contatos com as autoridades lá na Venezuela, pedi, e, enfim, são coisas que estão sendo examinadas e espero que sejam resolvidas em breve. E ele perguntou também, caso essas pessoas de salvo-conduto não sejam dadas, o que o governo brasileiro vai fazer, o que o Ministério vai fazer? O Ministério tomará decisões que o governo dê, mas só que o que vai se fazer? Invadir e tirar pela força? Não, é continuar o diálogo e continuar conversando. Depois, o deputado Hélio Lopes falou sobre isolamento do governo Bolsonaro. Eu não me referi a isolamento. Eu disse o que o presidente Lula teve de contatos, que foram muitos. Se compararmos, se fizermos um estudo comparativo, é muito mais do que o do governo anterior. Mas era isso que eu queria dizer a Vossa Excelência. Deputado Zaratini, falando sobre as relações no governo anterior, dos 2 anos de coincidência dos mandatos do presidente Trump e Bolsonaro, que não invadiram a Venezuela, obviamente nem poderiam invadir, porque não existe isso, pouco foi mencionado, invadir e controlar, isso, além de ser a maior agressão ao direito internacional, a Carta da ONU, seria absolutamente inaceitável. Eu acho que nós temos que continuar conversando, dialogando e propondo ideias e saídas. O deputado Flávio Nogueira se referiu à sanção econômica